Ok? Bom dia. Dando início, então, à nossa 18ª reunião ordinária do Conselho Regulador. A gente marcou uma sessão adicional para essa semana, por conta de alguns processos aqui que demandavam uma deliberação urgente. Então, passando diretamente para a pauta, pelos itens. Thiago, por gentileza. Presidente, item 2 da pauta seria leitura da ata da 17ª sessão regulatória, que foi realizada no dia 20 de outubro. Ela já está disponibilizada para assinatura, não sei se será publicada ainda hoje no site, por isso eu vou dispensar a leitura. A gente concluiu a elaboração dela ontem. Passando para o item 3 da pauta, apresentação e discussão de processo de relatoria do conselheiro Paulo Thiago Toledo Carvalho. O item 3.1 é o processo número 2021-000-5200-0148, interessado a Saneamento de Goiás S.A., Saneago. O assunto é a nota técnica conjunta número 10/2021, que versa acerca da validação da base de ativos regulatória, BAR, da Sociedade de Economia Mista denominada Saneamento de Goiás S.A., Saneago. Questiona aos presentes se há interessados em realizar a sustentação oral. Bom dia, Thiago. Bom dia a todos os conselheiros, bom dia, presidente. A Saneago não tem interesse em realizar a sustentação. Então, registrado. Então, eu passo a palavra ao conselheiro Paulo Thiago Toledo Carvalho para a leitura de seu relatório e proferimento de seu voto. Tratam os autos de procedimento voltado ao exame e deliberação por parte do Conselho Regulador da GR da base de ativos regulatório blindada, segundo ciclo de revisão tarifária periódica da Saneamento de Goiás S.A., nos termos da nota técnica conjunta número 10/2021, AGR-AR. A finalidade desse relatório consiste na análise e aprovação do conteúdo da nota técnica conjunta 10/2021 AGR-AR. Apresento nota técnica para validação da base de ativos regulatória blindada, BAR da Saneamento de Goiás S.A., prestadora de serviço público de abastecimento de água tratada e esgotamento sanitário em 226 dos 246 municípios goianos. Conforme informado na própria nota técnica, os trabalhos de validação foram desenvolvidos conjuntamente pelas equipes técnicas da AGR, Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviço Público, e da Agência de Regulação de Goiânia, AR. A equipe técnica, por meio da tabela 1, histórico do trabalho de validação da BAR Saneago, detalhou os procedimentos realizados para análise da base de ativos regulatória blindada, segundo ciclo de revisão tarifária periódica da Saneamento de Goiás, S.A., nos termos da nota técnica conjunta 10/2021, AGR-AR. A tabela 1 está descrita aqui nos itens abaixo, histórico dos trabalhos de validação da BAR Saneago, exposto nos itens de 1 a 10 abaixo relacionados. Vou ficar sem dedos para dar celeridade. Com isso, foi resgatado todo o procedimento utilizado desde março de 2021, que culminaram no estabelecimento de base de ativos regulatório blindada, segundo ciclo de revisão tarifária periódica da Saneamento Goiás S.A. Após conclusão de todos os trabalhos de avaliação, valoração e validação da base de ativo regulatório, onde foram analisados e avaliados formulários de vistorias, laudos e planilhas e demais documentos apresentados pela prestadora de serviço desta
final, trabalhos que estão devidamente documentados nas notas técnicas conjuntas número 08/2021 da AGR-AR e número 9 de 21 da AGR-AR. Os reguladores concluem pela aprovação da base blindada de dezembro de 2020 e da base incremental investimentos de janeiro de 2019 a dezembro de 2020, conforme descrito na tabela 3, cujo agrupamento de ambas passa a ser denominado base de ativos regulatória blindada, segundo ciclo de revisão tarifária da Saneamento de Goiás S.A., hora transcrita. Tabela 3, resumo de base de ativo regulatório, que resulta a base de ativo regulatório blindado, segundo ciclo de revisão tarifária periódica da Saneamento de Goiás S.A., abaixo relacionadas, da mesma forma que o anterior. Com a aprovação da metodologia de avaliação da base de ativo regulatório BAR, por meio de validação da nota técnica conjunta 04/2021 AGR-AR, devidamente aprovada pela resolução conjunta número 01/2021 AGR-AR, e após todos os procedimentos devidamente relacionados no histórico aposto aos autos, e 1. Considerando que o que consta da nota técnica conjunta número 10, AGR-AR, a qual teve como objeto a validação das correções apresentadas por meio do ofício 5660/2021, DIFIR/DIPRE, de 10 de outubro de 2021, após a conclusão de todos os laudos e planilhas e demais documentos apresentados pela prestadora de serviço, trabalhos que estão devidamente documentados nas notas técnicas conjunta número 08/2021 da AGR-AR e número 9/2021 da AGR-AR, nas quais os reguladores concluem pela aprovação da base blindada de dezembro de 2021 e da base incremental, investimentos de janeiro de 2019 a dezembro de 2020, conforme descrito na tabela 3, cujo agrupamento de ambas passa a ser denominado base de ativos regulatória blindada, segundo ciclo de revisão tarifária periódica da Saneamento de Goiás S.A. 2. Considerando que o estudo definido na nota técnica conjunta número 09/2021 AGR-AR teve todas as novas informações prestadas pela concessionária, devidamente legitimadas, corrigidas e validadas pelas equipes técnicas das duas agências reguladoras, conforme vê-se claramente ao final da nota técnica número 10/2021 em análise, por meio dos atestados ao final da mesma. E 3, considerando que a tabela 3, resumo da base de ativos regulatório definido na nota técnica conjunta número 10/2021 AGR-AR, representou os dados finais relacionados à base de ativos regulatória blindada por meio da consolidação da base de ativo regulatória, laudo dezembro de 2018, atualizado para dezembro de 2020, e da base incremental, janeiro de 2019 a dezembro de 2020, o que resultou no valor de R$ 4.359.048.283,57. Fica assim definido o valor da BAR, objetivo primordial dos trabalhos desenvolvidos nos autos. Isto posto, tendo em vista o que consta dos autos, considerando a regularidade dos atos e procedimentos realizados pelos órgãos fiscalizadores, bem como os documentos relacionados nos autos, devidamente validados pela equipe técnica responsável pelo estudo e consolidado pela apresentação da tabela 3, voto pela aprovação da base de ativo regulatório blindada, segundo ciclo da revisão tarifária periódica da Saneamento de Goiás S.A., nos termos da nota técnica conjunta número 10/2021, AGR-AR. É como voto. Obrigado, conselheiro Paulo. Como vota, conselheira Natália? Acompanho, presidente. Como vota, conselheiro Gui? Acompanho, presidente. Como vota, conselheiro Carlos? Acompanho também. Eu também acompanho, ressaltando que a validação da barra é uma etapa
importantíssima, fundamental e quase final do processo de revisão tarifária, né? Dado que a BAR ela é o elemento que entra no cálculo da revisão tarifária para a gente avaliar quanto que seria o ajuste desse ano. Então, acompanho o conselheiro Paulo e voto para aprovação, por unanimidade. O Conselho Regulador aprova a metodologia BAR e componente integrante do processo de revisão tarifária Saneamento Goiás, Saneado. Próximo item da pauta, Thiago. Item 3.1, aliás, item 3.2, processo número 2021-000-29002239, interessada é a Aviação Araguarina Limitada, o assunto é renúncia à exploração da linha 11.500-00, Anápolis Abadiânia. Informa o conselheiro relator que a inscrição para sustentação oral. Tem interesse na permanência do processo em pauta ou... Não, da transferência aos demais colegas, quero recolher o processo para melhor análise. Registrado em pauta, ato contínuo passa ao item 4 da pauta, apresentação e discussão de processo de relatoria do conselheiro Gui Francisco Brasil Cavalcante. Item 4.1 é o processo 2021-000-2900-2495. Interessada é a Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos. O assunto é a nota técnica número 2/2021, que trata acerca do reajuste tarifário do serviço de transporte intermunicipal de passageiros no âmbito do estado de Goiás. Questiono aos presentes se há interessados em realizar sustentação oral. Em não havendo, passa a palavra ao conselheiro Gui para a leitura de seu relatório e proferimento de seu voto. Estão ouvindo? Vejo os autos versam sobre o reajuste anual de tarifa de transporte rodoviário intermunicipal de passageiro do estado de Goiás, cuja data base é o mês de julho de cada ano. E na frente eu vou explicar esse vácuo que ficou sem o reajuste. O processo foi inaugurado pelo memorando número 29/2021 da Gerência de Transporte da GR, ao solicitar a abertura de procedimento próprio visando a definição do índice a ser aplicado. Devidamente instruído com manifestações das áreas competentes da GR, em especial da Gerência de Transporte, Gerência de Regulação Econômica e Desestatização e da Procuradoria Setorial, em conjunto com a Procuradoria-Geral do Estado, foi apurado o índice de 13,77. Porém, após revisão dos cálculos, ficou definido o percentual de 10,55%, conforme nota técnica 2 de 2021, evento 00022540091. Registra-se, em cumprimento à legislação pertinente, o procedimento foi notificado ao Ministério Público de Goiás, bem como ao PROCON Goiânia e o PROCON Goiás, além de divulgado nos canais eletrônicos da GR. Na sequência, o Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Rodoviário, Intermunicipal e Interestadual de Passageiro do Estado de Goiás, CETRINF-GO, oficiou ao presidente da GR solicitando a aprovação do índice em caráter monocrático, com posterior referendo ao Conselho Regulador da GR, dada a urgência do caso, justificada pela escalada no aumento de preços de insumos que compõem as planilhas de preço do serviço, também pelo fato de que nos últimos 5 anos reajustes
foram concedidos somente 3 reajustes. Ato contínuo. A presidência da GR aprovou monocraticamente o reajuste definido na nota técnica número 2, por posterior referendo do Conselho Regulador. Por fim, os autos vieram a esse conselheiro para serem relatados junto ao Conselho Regulador da GR. Em síntese, é o relatório. Examinada a documentação dos autos, verifica-se que o feito trata de um reajuste das tarifas de serviço de transporte intermunicipal de passageiros do Estado de Goiás, cuja data base estabelecida é o mês de julho de cada ano. Por se tratar de matéria afeta a atribuição da Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização dos Serviços Públicos, o reajuste está disciplinado na Lei 13.576 de 1999, na Lei número 18.673/2014, da Lei 20.120/2018 e no Decreto número 8.444/2015, além das instruções normativas número 073/2016, 075/2018 e 024/2020, todas da AGR. Devidamente analisada a questão, tanto sob o aspecto jurídico e técnico, nos termos das respectivas manifestações incertas dos autos, apurou-se o índice 10,55%. Cumpre destacar que, em virtude do reajuste das tarifas relativo ao transporte rodoviário intermunicipal de passageiro, está previsto para ocorrer no mês de julho de cada ano, é relevante definir que, no presente caso, dado o transcurso do marco temporal estabelecido, sua vigência ocorrerá conforme estabelecido no Decreto número 21/2021, evento 00024-665138. Dessa forma, verificado que todo o procedimento adotado no presente caso obedeceu os requisitos pertinentes deslinde da matéria e que não há óbice legal para a sua conclusão, com base nos pareceres técnicos e jurídicos anexos aos autos, os quais adoto como razão de decidir, voto pela aprovação do índice de 10,55%, a ser aplicado nas tarifas do Serviço de Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros do Estado de Goiás. Assim é o meu voto. Obrigado, conselheiro Gui. Como voto, conselheiro Carlos? Um voto, conselheiro Paulo? Um voto, conselheira Natália? Acompanho também, presidente. Obrigado. Só ressaltando também que, nesse caso, eu acho por bem deliberar ao diferendo do Conselho, dado que a data base para o reajuste do transporte é julho, já estávamos em atraso aí alguns meses, né, relativo a esse reajuste, e com o aumento constante do preço do diesel, nada mais justo do que ganhar tempo nesse procedimento. Então, em voto a favor e por unanimidade o Conselho Regulador aprova o reajuste tarifário das empresas de transporte intermunicipal de passageiros no processo 2021, final 2495. Próximo item da pauta. Item 5 da pauta, presidente, apresentação e discussão de processo de relatoria do conselheiro Carlos Roberto Peixoto. O item 5.1 é o processo número 2021-00052-000-434, interessado em saneamento de Goiás S.A. O assunto é o plano de racionamento do sistema de abastecimento de água do município de Iporá. Questiono aos presentes se há interessados em realizar sustentação oral. Bom dia, não há interesse. Registrado. Passo a palavra ao conselheiro Carlos Roberto Peixoto para leitura de seu voto e leitura de seu relatório e proferimento de seu voto. Bom dia a todos. Versam os autos a respeito do exame de deliberação
por parte do Conselho Regulador da GR, plano de racionamento do sistema de abastecimento no município de Iporá, versão 2021, apresentado pela empresa Saneago, encaminhado pelo ofício número 5433, barra 2021. Eu já vou aqui, presidente, demais conselheiros, direto para o meu voto, haja que já teve um extrato já publicado ontem, extrato de decisão número 18, que o presidente, devido à emergência, à urgência do pedido, né, já aprovou e já encaminhou a Saneago o seu plano de racionamento. Claro que já tem a lei 3.569, que diz que o presidente monocraticamente pode aprovar algumas decisões, alguns processos devido à sua urgência. Então, voto pela aprovação e, consequentemente, homologação da decisão que aprovou o plano de racionamento de Iporá, versão 2021, com as devidas ressalvas e determinações, e após sigam os autos da gerência de saneamento para providências quanto à possível ocorrência de infração. Sabendo também que agora acho que começou a chover, né? Acho que Iporá já está chovendo bem, acho que, graças a Deus, nós não vamos ter problema mais de acionamento em si, nenhuma cidade aqui do estado de Goiás. Então, voto pela aprovação e o extrato da decisão já foi encaminhada ontem, já no dia 26, à empresa para que elas tomem as providências. Esse é meu voto. Obrigado. Obrigado, conselheiro Carlos. Um voto, conselheiro Paulo. Um voto, conselheira Natália. Acompanho, presidente. Um voto, conselheiro Gui. Acompanho, presidente. Obrigado também que acompanho, conselheiro Carlos. Então, aprovamos o plano de racionamento do município de Iporá, para este processo 2021, final 0434. Último item da pauta. Item 6 da pauta, apresentação e discussão de processo de relatoria da conselheira Natália Maria Bricenho Spadoni. Item 6.1, processo número 2021, 000-2900-2167. Interessado é o município de Buriti Alegre. O assunto é o convênio número 009/2021. Questionar os presentes se há interessados em realizar a sustentação oral. Em não havendo, passo a palavra à conselheira relatora para a leitura de seu relatório e proferimento de seu voto. Bom dia a todos. Antes de fazer a fundamentação e voto, ressalto que esse aqui é o primeiro convênio entre a GR e municípios goianos para poder regular, fiscalizar os serviços de saneamento. Passo meu voto. Conforme o artigo 241 da Constituição Federal e artigo 3º, inciso 2º da Lei Federal número 11.445 de 2007, é possível a delegação e prestação da fiscalização de serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário, por meio da gestão associada, a qual tem a definição a associação voluntária entre entes federativos por meio de consórcio público ou convênio de cooperação, conforme disposto ao artigo 241 da Constituição Federal. É relevante destacar que o exercício da titularidade do serviço de saneamento poderá ser realizado também por gestão associada, mediante consórcio público ou convênio de cooperação, oportunidades em que os chefes de poderes executivos da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios poderão formalizar a gestão associada para o serviço das funções relativas ao serviço público de saneamento básico, ficando dispensado, em caso de convênio de cooperação, a necessidade de autorização. Autorização legal. Artigo 8º, parágrafo 1º e 4º da LSNMP. Nesse contexto, prevê a Lei Estadual número 14.939 de 2004, em seu artigo 19, parágrafo único, duas possibilidades de atuação da Agência Goiana de Regulação, controle e fiscalização de serviços públicos. De modo supletivo, quando os titulares deixarem de cumprir as obrigações previstas neste marco regulatório estadual e de modo pleno, quando houver expressa delegação. Em paralelo a ambas as possibilidades de delegação, prevê o artigo 21, de que a Saneago submeter-se-á à regulação e fiscalização de entidades municipais, sem prejuízo da fiscalização do Estado de Goiás por meio desta agência.
No caso dos autos, não há informação a respeito da delegação pelo município da prestação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário a terceiros. De outro lado, a delegação das atividades de regulação, controle e fiscalização, a AGR, encontra guarida na Lei Municipal número 501/2021. Uma vez existente norma autorizativa municipal, passa-se a análise dos requisitos para a celebração do convênio, nos moldes da Lei Federal 8666 de 1993 e Lei Estadual 17928 de 2012, cujas informações mínimas a serem apresentadas no plano de trabalho estão dispostas no artigo 57 da Lei Estadual número 17.928 de 2012. No que tange às vedações entabuladas no artigo 58, necessária a comprovação da regularidade do conveniente e da conveniada com as respectivas entabuladas no artigo 58. Necessária a comprovação da regularidade do conveniente e da conveniada com as respectivas certidões negativas ou positivas com efeito de negativa, por se tratar de convênio que não envolve repasse de recursos financeiros. Também deve ser observado os termos contidos no parágrafo 3º do artigo 60 da Lei Estadual 17.928 de 2012. Consoante a documentação presente nos correspondentes eventos, vislumbra-se o atendimento das exigências acima elencadas. Em relação à minuta do convênio, o artigo 62 da Lei Estadual 17.928 de 2012 traz os elementos essenciais que esta deve conter, sendo que, na hipótese dos presentes autos, a minuta apresentada mostra-se consonante com os termos da legislação, ostentando neste ponto regularidade jurídica. Ademais, paralelamente aos requisitos previstos na Lei Estadual 17.928 de 2012, a Lei Estadual 14.939 de 2004, em seu artigo 20, obriga sejam incisos positivados nos convênios celebrados com fundamento no inciso 2º do parágrafo único do artigo 19, o que verifique-se cumprido. Foram atendidos outros sim, o artigo 21, parágrafo 2º, atividades da ouvidoria setorial da GR, cláusula 2ª, item 2.2.7. E artigo 22, inciso 2º, item B, forma de pagamento da taxa de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos. Cláusula 3ª, item 3.2, Lei Estadual número 14.939 de 2004. Tendo em vista a obediência legal quanto ao atendimento das exigências acima elencadas no trâmite da celebração do presente convênio, reconhece-se a regularidade jurídica do mesmo, ocasião em que voto de forma favorável à sua aprovação. É o meu voto, presidente. Obrigado, conselheira Natália. Como vota, conselheiro Gui? Presidente, eu voto favorável, mas queria fazer uma pequena observação. Claro. Eu gostaria de receber uma cópia desse acordo, até para me ter conhecimento que não vai ser a única, vão ser várias, para me ter argumento para depois discutir com os outros municípios com base nesse município. Estou acompanhando o seu voto. Além de Buriti Alegre, já tem outro encaminhado aqui? Já algum outro município ou não? Nós temos que encaminhar a vários. Mas já tem alguns? Temos alguns já negociados. Não sei falar de cabeça, assim, quais são os convênios que já temos formalizados, mas teremos em breve mais alguns sendo formalizados aqui, tá? E a gente tem, inclusive, promovido isso. A gente tem chamado os municípios para firmar o convênio conosco, né, de delegação da regulação, né? Já existe na lei, na verdade, a gente já regula a ação em água no Estado, só que o convênio ele confere maiores competências, mais segurança jurídica ao contrato, e também a gente acaba conseguindo fiscalizar melhor os municípios que têm esse convênio. Então, é uma vantagem para os municípios, e a gente deve ter outros aí em breve. Deve ter, hoje são 226, né? Com Saneago são 226, exato. 226, 240, tem 20 aí. Acompanha.
eu também acompanho, e mais uma vez repetindo que a gente acha relevante que esses convênios sejam celebrados com os municípios. A gente chama os municípios para que a gente tenha um modelo de minuta, né, já pronto, para apresentação para todos os municípios, e a gente convoca os municípios que tiverem interesse à celebração desse convênio. Então, para a unidade, o Conselho Regulador aprova o convênio com o município de Couto Alegre nos termos do processo 2021-2167, relatado pela conselheira Natália. Outros assuntos? Presidente, só reforçar o que eu mandei no grupo ontem dos conselheiros, eu disparei um processo para todas as unidades SEI, solicitando os processos que estão em acervo e uma previsão de liberação para julgamento, para eu fazer uma pauta de fim de ano, para a gente conseguir chegar ao mínimo acervo possível na virada de ano. E também a portaria editada pelo presidente quanto a banco de horas, que aí cada gabinete pode organizar o seu, vai ter autonomia administrativa para regular lá. Somente isso. Ok, obrigado, Tiago. Então, nada mais vamos tratar. Estou por encerrada a 18ª reunião ordinária do Conselho Regulador da GR. Obrigado, bom dia a todos. Recording stopped.